que essa igreja, ela viveu este problema. Jesus, então, ele vai pegar a história geográfica de Laodiceia e vai trazer-nos, fazendo uma comparação, a necessidade daquela cidade e transformar como uma palavra de correção para aquela igreja. Quando você estuda esta região Laodiceia, ela estava localizada em uma região metropolitana que ficava entre Herápolis e Colossos. Entre um raio de 10 quilômetros estavam essas três cidades: a cidade de Herápolis, a cidade de Colossos e a cidade de Laodiceia. E a cidade de Herápolis era uma cidade conhecida por causa das suas fontes de águas quentes, águas essas que eram apropriadas para ganhos terapêuticos e que muitas pessoas, muitos turistas iam até a cidade de Herápolis para fazer este banho terapêutico por causa das suas famosas águas. E do outro lado, irmãos, estava a cidade de Colossos, que também era conhecida por causa das suas fontes de águas frias, águas minerais, águas apropriadas, águas muito boas para o paladar, para se beber. Já Laodiceia não tinha fontes de águas. Laodiceia era uma cidade muito rica, mas tinha um problema seríssimo dentro daquela cidade, que não tinha água. E então os engenheiros da época, eles resolvem fazer o seguinte: vamos pegar as águas de Herápolis e as águas de Colossos e vamos encanar para levar água até a cidade de Laodiceia. E assim eles fizeram. Eles pegaram as águas terapêuticas de Herápolis e as águas minerais da cidade de Colossos e se uniram e encanaram aquela água para levar até a cidade de Laodiceia. Mas quando as águas de Herápolis e as águas de Colossos se encontravam por aquela tubulação, as águas se tornavam mornas e chegavam até a cidade de Laodiceia uma água morna. E quando o povo ia tomar aquela água, a água era morna. O povo sentia vontade de vomitar, porque ela perdia a sua eficácia terapêutica e ela perdia também a sua riqueza em minerais, já se tornando ela imprópria para o consumo, e o povo não conseguia mais tomar aquela água. E Jesus vai lá na ferida do povo. Jesus conhecia a situação daquela cidade. E Jesus então traz uma exortação, porque aquele povo se achava que eles eram um povo rico, um povo que não precisava de ninguém, que não precisava de nada. Laodiceia, uma certa feita, ela sofreu um terremoto e foi praticamente destruída, e o povo reconstruíram a sua cidade sem ajuda de ninguém, só com as suas próprias forças e riquezas eles reconstruíram a sua cidade. E agora eles estão com eles: nós não precisamos de nada, nós temos de tudo, nós somos independentes. Nós temos tudo que nós precisamos, nós temos aqui. Aqui nós temos de tudo que é necessário para nós vivermos.
precisamos de nada, nós temos tudo aqui. Nós temos os melhores cantores, nós temos os melhores pregadores que estão aqui. Nós não precisamos de mais nada. Nós temos o fulano lá que canta, e se ele abrir a boca para cantar, o fogo do céu desce. Nós temos o irmão fulano que tal, que prega uma maravilha, que se ele abrir a boca, Deus derrama poder. E aí o ego vem encher o nosso ser. O ego vem entrando dentro do nosso interior. E nós chegamos à conclusão de uma coisa: eu já tenho de tudo. Eu sou tudo. Eu não preciso de mais nada. Eu conheço a palavra. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. A igreja precisa de mim. O pastor necessita de mim. A igreja vai precisar da minha ajuda. A igreja sem eu não é nada. O departamento, se eu não estiver lá, não vai para frente. Eu sou tal. Eu sou do meu pedestal e começo a me achar. Aí Jesus entra com essa palavra dizendo: você não é nada, você não tem nada, você não faz nada, você é totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh, Deus! Glória a Jesus, aleluia! Já imaginou se Jesus resolver trancar a torneira da respiração? Você não é nada. Eu não sou nada, nós não somos nada. Se Deus falasse a partir de agora ninguém aqui respira e o oxigênio acaba aqui dentro de um minuto, todo mundo entra em desespero. E isso é para provar que nós não somos nada, que nós somos dependentes de Deus na nossa vida. Você não depende do homem, nós somos totalmente dependentes um do outro, sim, é claro, fisicamente, mas o Senhor nos fez totalmente dependentes do Espírito Santo. Se não fosse a tua vida, você nem sequer estaria aqui nesta noite, mas se nós estamos, é porque Ele nos deu vida, é porque Ele nos deu oportunidade, é porque nós estamos respirando e a sua graça está repousando sobre o nosso ser. Dentre tantos, Deus te escolheu na tua casa, na tua família. Eu tenho a certeza, e fala que sem medo de errar, você não é de uma família que todos servem ao Senhor, não tem alguém aqui que não serve. Ou talvez você seja a única que foi escolhida. Sabe o que é isso? Os meus olhos da tua família falam assim: é você que eu quero, é a tua vida que eu tenho alguma coisa diferente, é só que você que eu quero fazer, é você que eu quero usar, é você que eu quero levantar, é só da tua vida que eu quero derramar poder, é só da tua vida que eu quero derramar unção. Nós somos escolhidos, porque por isso nós estamos aqui. A igreja de Laodiceia, eles esqueceram que eles eram totalmente dependentes de Deus. E agora, Jesus, Ele vem mostrar o problema deste povo e trazer para eles a necessidade, através de um diagnóstico, que eles precisavam cair na realidade que tudo que eles tinham, a capacidade própria que eles possuíam, não era o suficiente se Deus não estivesse no meio deles. Já imaginou, irmãos, se nós entrássemos aqui e o Espírito de Deus não entrasse? O louvor iria cantar bonito, mas não iria ter unção. A palavra seria lida, mas não causaria efeito algum dentro do nosso coração. Porque quem faz a diferença chama-se Espírito Santo de Deus. Pode
quiser falar bonito, pode quem quiser falar eloquentemente, maravilhosamente bem, de nada adianta, porque o que faz a diferença é o Espírito Santo de Deus. É Deus, aleluia. É Ele quem salva, é Ele quem liberta, é Ele quem transforma, é Ele quem regenera, é Ele quem enche a nossa vida, é Ele quem nos dá vigor. Aí nós entramos num culto como este e somos fortalecidos, somos renovados, somos impactados pelo seu poder, porque é o Espírito Santo que está falando ao nosso coração. É Deus, aleluia. E Jesus agora, Ele mostra um dos problemas que estava vivendo esta igreja. E Jesus mostra para eles este grande problema em que eles estavam vivendo, porque nem é quente nem frio. Era um problema de uma mistura. A falta de fervor que estava vivendo a igreja de Laodiceia. Então Jesus pega aquele problema geográfico que eles viviam na sua história e mostra para eles o perigo da mornidão, o perigo que eles estavam vivendo pela escolha de um lado que não agradava a Deus. E agora Cristo vai fazer um apelo, chamar o povo ao compromisso fervoroso, para que a glória do Senhor pudesse voltar dentro daquela igreja e aquela doença espiritual que eles viviam pudesse ser curada e a glória do Senhor novamente pudesse voltar a reinar sobre aquele povo. E nós vivemos trazendo para os dias de hoje um grande problema, irmãos, quando nós passamos a viver meio termo. Pensamos que servimos a Deus, mas estamos no meio do caminho. Não queremos viver dentro do querer da vontade de Deus, ou queremos viver segundo aquilo que a nossa mentalidade diz ao nosso coração que é a melhor coisa a se fazer. Compromisso para quê? Frequentar para quê? Buscar para quê? Participar para quê? Nós vivemos dentro daquilo que nós achamos que é melhor para nós. A frieza espiritual adentra o nosso coração, o desejo da nossa própria carne de viver segundo o nosso querer, e o fervor do Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração. E quando nós não tomamos a decisão, passamos a viver o meio termo, passamos a viver segundo a nossa própria concupiscência. A enfermidade espiritual entra e nós adoecemos. E quando nós adoecemos, o mundanismo entra.
ser. A falta de fervor dentro do nosso coração. Se o louvor não agradar nos nossos ouvidos, é o motivo para nós criticarmos. Se a palavra for light demais, criticamos, porque entendemos que não tem nada de Deus. Se a palavra for dura demais, criticamos, porque está sendo dura demais. Mas Deus está falando. Nós precisamos, como igreja de Cristo, fazer a diferença nos tempos em que nós vivemos. Porque hoje nós vivemos numa facilidade tão grande do Evangelho, que quando nós olhamos para o mundo, nós vemos a igreja lá no mundo. E quando nós olhamos para dentro da igreja, nós vemos o mundo dentro da igreja. É um tal de evitar o mundo. É um tal de trazer as coisas do mundo para dentro da igreja para facilitar o crescimento da obra. Vamos tirar o púlpito daqui, vamos colocar um tambor, está bonito. Vamos pintar aqui algumas paredes de preta para chamar a atenção dos jovens. Vamos colocar aqui algumas luzes piscantes para quando o louvor for cantar, chame e desperta o interesse para que os jovens venham para a igreja. E o mundo vai entrando dentro da casa de Deus. O mundanismo vem entrando. Aqui aceita tudo, venha do jeito que está e permanece, porque Deus só quer ter um coração mesmo. O mundo vai entrando, as coisas dessa vida vêm entrando, a igreja vai crescendo, jovens estão vindo, pessoas moribundas estão vindo cheias de pecados, estão permanecendo nos seus pecados. Porque o importante é o coração, Deus quer coração somente. Só que com isso, irmãos, o Espírito Santo de Deus vai se retirando. Quando Sansão caiu na realidade que ele havia revelado o segredo dele com Deus, o Espírito Santo já havia se retirado da sua vida. Nós não precisamos nos adequar ao mundo para que o crescimento venha. Tem muitas igrejas por aí que são cheias de remendo, todas remendadas, cheias de costume do mundo, para atrair pessoas para dentro dela. Nós não precisamos dar o nosso jeitinho para obedecer. É somente vivermos a vontade de Deus, é somente vivermos a palavra, porque quem faz o crescimento é Deus, é Deus, é Deus, é somente Deus quem faz o crescimento. Aleluia.